cá, irmão. Diga comigo, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Aplauda ao Senhor, querido. Quero estar saudando a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? É com muita alegria poder estar junto com meus amados irmãos, cultuando, louvando e adorando o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra poderosa em meu coração para dividir com vocês. Esta palavra que o Senhor colocou, meus amados irmãos, é o tempo em que nós estamos vivendo agora. A palavra que Deus ministrou ao meu coração, o Espírito Santo vem falando, Deus tem me usado não só para ministrar aqui, mas para ministrar fora. Porque nós cristãos, muitas vezes, meus amados, nós estamos perdendo a nossa identidade em Cristo. Esses dias nós conversamos com o pastor Kleber sobre isso. Nós cristãos estamos deixando de nos arrependermos. E o Senhor fala para nós que Ele quer arrependimento. João pregou, outros profetas pregaram, Isaías pregou, Jeremias pregou. Arrependimento, irmãos. Como eu e você, como cristão, que nós falamos ser, estamos nos comportando diante da palavra do Senhor, estamos nos comportando diante do ensino que Ele tem nos dado. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por gentileza, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro 3, 14. Já quero estar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade, a vida do nosso pastor presidente Éder Pinheiro, a sua esposa, pastora Marli Pinheiro, o meu amado pastor Kleber, que Deus abençoe grandemente sua vida, minha pastora, que Deus abençoe, pastora Maria, pastor Marcos, deixe minha saudação, a minha amada esposa e minhas filhas que aqui estão. Amo você e minha família. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 em diante. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrado por Ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dele. Considerei a longanimidade do nosso Senhor. É uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreveu do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre este assunto, nas quais existem trechos difíceis de entender, as quais são distorcidas pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípio morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém? Pode tomar seus assentos em nome de Jesus, meus amados irmãos. Aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele está orientando a igreja. O apóstolo Pedro era aquele que andou com Jesus, aquele que conhecia o Mestre, aquele a quem ele caminhava lado a lado,
aquele a quem ele aprendia o que o Senhor Jesus lhe instruía. Se nós formos ler, meus amados irmãos, na primeira epístola de Pedro, ali ele nos dá uma palavra sobre a salvação cristã. Ele nos orienta a santificação, ele nos orienta sobre a salvação. Isso nós lendo no capítulo 1 da primeira epístola. Na segunda epístola, na primeira epístola, no capítulo 2 em diante, ele fala dos relacionamentos cristãos. Ele fala sobre o mundo, ele fala sobre o lar, ele fala sobre a igreja. Os relacionamentos que nós temos dentro da casa, o relacionamento que nós temos com o nosso irmão. Isso tudo o Senhor nos ensina. Isso tudo através da vida de Pedro instruindo nós, porque o Espírito Santo conduziu ele isso. E se nós continuarmos na primeira epístola, no capítulo 13 em diante, ali nós temos o sofrimento dos cristãos. O que os cristãos passam, Pedro instruiu. Pedro, ele deu exemplos, Pedro, ele deu encorajamento sobre a palavra do Senhor. Ele instruía cada cristão, ele fortalecia cada um com a palavra. Ele encorajava as pessoas. Assim como hoje eu e você, nós devemos de nos encorajarmos. Nós devemos de nos ajudarmos, seja em oração, seja estendendo uma mão. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E se nós continuarmos, meus amados irmãos, na primeira epístola de Pedro, dos 5 em diante, ali ele ensina as disciplinas aos cristãos. Ali ele ensina a disciplina dentro da igreja e individualmente da vida de cada um. Nós temos muitas instruções na primeira epístola, mas o Senhor, meus amados irmãos, tem falado comigo na segunda epístola, aonde o Senhor pede para mim e para você, nós temos um crescimento na graça, aonde o Senhor instrui eu e você crescer em conhecimento da palavra, aonde eu e você verdadeiramente nos aprofundarmos em conhecer a Cristo. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós até falamos, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra, mas conhecer palavras não muda a história, se você não vivenciar ela, se você não botar a palavra em prática. Eu conheço a Cristo, mas se você não praticar o que Cristo te ensina, você não conhece o nosso Senhor Jesus. Porque todo aquele que conhece a palavra do Senhor, todo aquele que se diz cristão de verdade, ele tem que ser a diferença nessa terra. Ele tem que ser o sal desta terra. Ele tem que dar sabor. E muitas vezes nós, como cristão, nós estamos dando dissabor. Mas por quê? Porque verdadeiramente não estamos vivendo o que o Senhor nos instrui. E muitas vezes também, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos instrui que nós devemos de perseverar. Nós que conhecemos a Cristo devemos de perseverar continuamente, sem parar. Mas muitas vezes nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, nós nos envolvemos com o Senhor, vem a adversidade, vem a luta, a primeira coisa do cristão, a primeira coisa daquele que ergue a mão, glória a Deus, aleluia, é parar. Mas não é isso que o Senhor tem instruído para você, não é isso que o Senhor tem instruído para mim, não é isso que Pedro nos instrui. Mais uma vez, Pedro, ele andou com o Senhor Jesus. Mais uma vez, Pedro, aquele que andou sobre as águas. Mais uma vez, Pedro é aquele que diz, pela tua palavra eu lançarei a rede novamente.
Então nós não temos sendo orientados por um qualquer, mas sim por um que andou ao lado do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, no capítulo 3 da segunda epístola, no versículo 14, o Senhor, Ele fala muito forte ao meu coração, meus amados. Porque aqui Ele diz assim: por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas. Qual é este evento, irmão Emerson? O evento que eu aguardo, você aguarda, estarmos face a face com o Senhor. Mas o Senhor, Ele está nos instruindo, porque para muitas pessoas, elas têm dito assim, pastora Rayana, mas a vinda de Jesus está demorada. A vinda de Jesus é desde o tempo da minha avó, que ela falava, desde o tempo do meu tio, do meu pai. Eu já estou com 42 anos e diz que Jesus vem, mas não vem ainda. Mas, irmão, nós temos que entender algo. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Por que que o Senhor, Ele ainda nos dá a oportunidade hoje de ouvir a sua palavra? Porque Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhum, meus amados irmãos, vá para o lago de fogo, vá para o enxofre. Ele não quer, meus amados irmãos, que nenhum seja perdido. Ele não quer aquela obra redentora que Ele fez na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue precioso por você, por mim, seja uma obra qualquer. Não. Esta foi a maior obra de amor feito de Deus por mim e por você. Essa é a maior obra de amor que um pai, Ele deu o único filho unigênito dele, por amor a mim e a você. E o Senhor fala, meus amados irmãos, que Ele quer encontrar nós em plena paz. Ele quer encontrar eu e você sem máculas e livres de culpas diante dele. Ele quer encontrar eu e você, meus amados irmãos, sem pecado, sem erro. Mas, irmão Emerson, a palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado já está pecando. Sim, a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus nos justifica. Que nós devemos de viver plenamente a palavra dele. Que nós devemos de buscar ele diariamente. Que nós não devemos de buscar o Senhor, meus amados irmãos, no meu pequeno entendimento, na minha pequena maneira de pensar, mas que eu venha verdadeiramente saber o que Ele é na minha vida, o que eu sou perante a Ele. Quantas histórias aqui dentro tem mudada? Quantas histórias aqui dentro de que quando nós vivíamos num erro e hoje nós fomos resgatados por Ele, hoje nós fomos trazidos para de junto dEle, para nós vivermos a palavra. E Ele é tão bom, meus amados, que Ele está falando para nós que o grande dia do Senhor vai chegar. O grande dia do Senhor vai chegar para você, vai chegar para mim. O grande dia do Senhor, nós vamos estar face a face com o Pai. O que nós estávamos falando antes, que a longanimidade do Senhor, para muitos é demora. Mas para o Senhor é a oportunidade para que possais receber a salvação. Para que eu e você, nós viemos olhar para dentro de nós. Não olhar para o meu irmão. Não olhar o erro do meu irmão. Não apontar o meu irmão. Olhar para dentro de nós. Qual tem sido a minha atitude? O que esta palavra tem produzido na minha vida?
O que esta palavra, ela tem modificado de dentro para fora. Porque a verdadeira transformação é de dentro para fora. A verdadeira transformação, meus amados irmãos, é vivendo esta palavra com toda a sabedoria. É vivendo esta palavra com toda a plenitude que o Senhor tem nos instruído. Mas muitas vezes, eu e você, por acharmos, por pensarmos que está demorado, que não vai acontecer, que não vai dar certo, que não vai vir, que vai ser lá para o futuro que está sendo, mas o futuro pode ser daqui a 10 minutos, 1 minuto, 100 anos. Mas nós temos que saber que vai acontecer. Nós temos que saber que eu e você, nós temos que diariamente viver a palavra de Deus. Nós temos que saber que nós somos pessoas que aprendemos a palavra para praticar ela. E não sermos boca, muitas vezes, do inimigo para a vida dos nossos irmãos. Mas sim ser boca de Deus para abençoar. Nós, como cristãos, nós devemos de agradecer a Deus a esta oportunidade que Ele nos dá para nós refletirmos nessa noite. Que Ele ainda está nos dando mais uma oportunidade. A misericórdia dEle se renovou nesta manhã. E se ela se renovou nesta manhã, nós estamos aqui, é porque Ele nos ama. Ele quer que eu e você fizemos a diferença. E o Senhor continua nos instruindo, meus amados irmãos. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, no versículo 16, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Meus amados irmãos, muitas pessoas têm distorcido a palavra de Deus. Muitas pessoas, meus amados irmãos, têm ensinado heresia. Muitas pessoas, meus amados irmãos, você até vê ela pregando algo, mas não vivendo. Isso é uma heresia na vida dela. Isso é uma mentira para ela. E essa mentira que ela traz, essa mentira que ela faz, tem um alto preço. Mas o Senhor nos traz hoje para nós ouvirmos, para nós verdadeiramente viver a palavra dele. Vou fazer uma pergunta para cada um. Não precisa me responder, mas você se responde consigo mesmo. A sua vida tem sido uma verdade ou tem sido uma heresia? A sua vida tem sido uma verdade vivendo na palavra do Senhor? Ou a sua vida tem sido em cima do muro numa heresia, numa mentira? Aonde você ouve a palavra do Senhor, mas a primeira oportunidade que você tem, você peca contra Ele. Na primeira oportunidade que você tem, você vira as costas para Cristo. Na primeira oportunidade que você tem, você blasfema de Cristo. Como é que tem sido a tua vida? Uma verdade ou uma heresia? Tem sido uma verdade plena? Uma verdade de convicção? Uma verdade onde você sofre insultos, onde você sofre apontamentos, mas você continua firme na presença? Ou você tem sido uma mentira? Porque o Senhor Ele nos instrui. Existe o falso e existe o verdadeiro. Quem nós temos sido na presença de Deus? A minha vida, meus amados irmãos, eu sou bem sincero em dizer, se as pessoas querem apontar, falar, fazer,
assim eu instruo você também. Se pessoas querem falar de você, apontar você, viva a palavra. Viva o evangelho. Viva plenamente. Porque para nos acusar tem um monte. Para nos apontar tem um monte. Mas o Senhor nos instrui, eu e você, nesta noite, que Ele virá. Ele virá e Ele quer saber como Ele vai te encontrar. Como Ele vai encontrar o presbítero Emerson, o irmão Emerson. Ele vai encontrar sendo fiel. Ele vai encontrar o irmão fazendo aquilo que agrada ao Pai. Porque muitas vezes você está agradando ao Pai, mas muitas vezes se erguem bocas para te apontar. Muitas vezes se erguem dedos para te apontar. Mas quem nos justifica é o Senhor. Quem justifica a tua vida é Ele. Quem nos aponta, quem nos condena, nós devemos de orar por estas vidas. Nós devemos apresentar ao Senhor, para que a misericórdia do Senhor alcance. Porque assim muitas vezes acontece com nós. Já aconteceu contigo, irmão Emerson? Já aconteceu. De eu estar dentro da casa e com o tempo veio uma frieza espiritual. Veio um sono espiritual. E nesta noite o Senhor está nos despertando deste sono. Nesta noite o Senhor está falando contigo e comigo. Filhos, eu quero encontrar você em plena paz. Eu quero encontrar você sem mácula, sem erro. Eu quero, filho, que tu mude diariamente. Não só hoje, nesta quinta-feira do último culto. Mas que a mudança ela seja diária. Porque no momento, meus amados irmãos, que eu pensar assim, eu sou o presbítero, eu prego, eu faço, tá tudo bom. E quando eu chegar aos céus? E quando eu chegar aos céus, face a face com o Senhor? Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, expulsei demônios. O Senhor vai olhar para mim, afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim, Emerson, porque tu não teve renovo de mente. Afastai-vos de mim, Emerson, porque foi pregada a minha palavra, eu te dei a oportunidade. Eu fui longanimidade contigo e tu não quis ouvir. Quantas oportunidades, Emerson, eu te dei e tu não me ouviu. Mas, Senhor, eu estava na igreja. Não importa tu estar na igreja. O que importa é o teu coração estar na minha presença. O que importa é tu me temer. E não ser induzido. E não ser seduzido pelo mundo. Quantos estão sendo seduzidos pelo mundo? Quantos estão sendo induzidos pelo mundo? Mas pela palavra de Deus não querem, pastor Cleber. Não querem ser obedientes ao que Deus instrui. Não querem ser obedientes ao que o Senhor tem nos falado. Continuando, meus amados irmãos, versículo 17. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Meus amados irmãos, que nós não viemos guardar e que nós não viemos ser conduzidos pelo erro e a sedução dos que não têm princípios, daquele que não tem compromisso com o Senhor. Muitos que não têm compromisso vai chegar para você, vai falar com você, você vai olhar e vai dizer, mas este é uma ovelha, e não é. O que tem princípio com Deus, o que tem princípio com o Senhor, ele anda nesta palavra. O que tem princípio com Deus, ele ouve aquele a quem o Senhor coloca para conduzir o seu rebanho. Ouve aquele a quem é instruído.
Mas muitas vezes eu deixo ser seduzido. Muitas vezes eu deixo ser levado por qualquer palavra. Eu deixo ser levado por qualquer pezinho de vento. Sou que nem uma folha seca, que o vento joga para um lado, joga para outro. Tá que nem uma pedra que rola, 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 rola e não cria limo. Não se afirma na presença, não se afirma na rocha. Prefere ser seduzido pelo mundo, prefere ser seduzido pelas paixões do mundo. Prefere ser seduzido muitas vezes pelo seu ego, pelo seu eu, pelo seu querer. E aí muitas vezes ainda quer questionar Deus. Nós como criaturas muitas vezes ainda questionamos a Deus. Nós somos tão hipócritas que ainda falamos: Pai, Tu és o Criador, mas eu vou modificar isso aqui porque não ficou perfeito. Quem somos nós? Quem somos nós para querer mudar aquilo que o Criador criou com excelência? Quem somos nós para querer mudar uma ordem que Ele dá? Quem é o Emerson para querer se erguer contra uma direção de Deus? Quem sou eu para questionar? Aprenda uma coisa, meus amados irmãos. Vou dizer para você e você guarda isto. Se algum dia na tua vida você ver algo que você está olhando, você está dizendo, não é desta maneira, que você está vendo o homem de Deus fazer, e você ainda ficar pensando, olhando, mas não é assim. Viva o que Ele instrui. Ora e viva o que Ele instrui. Porque se não for Deus na vida daquele homem que está instruindo você, Deus, Ele abate. Mas, se é Deus, que você tenha certeza de uma coisa: você não foi contra a vida do homem de Deus. Muitas vezes eu quero me erguer por uma situação, por uma direção, e apontar, mas não é Deus, eu não estou vendo Deus. Irmãos, ora, Deus, é ou não é? Simplesmente ora, mas não aponta e não condena. Porque muitas vezes o que eu quero apontar e condenar, eu acabo, o que eu falei antes, eu acabo adormecendo espiritualmente. Eu acabo tendo um sono profundo. Continuando aqui, meus amados irmãos. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, crescei na graça. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer com uma vida voltada ao altar, crescer colocando a tua família na presença de Deus. Crescer no Senhor é você confiar nele. Crescer no Senhor é você não retroceder. Crescer no Senhor é você continuar. Tá difícil, tem obstáculo, continua, não para. Continua, não para. Porque nós temos luta, nós temos batalha, nós temos adversidade, mas nós temos um Senhor que Ele é a teu favor, ao meu favor. Nós temos um Senhor que Ele deu promessas na tua e na minha vida, e todas elas se cumprem. Porque esta palavra ela não é minha. Esta palavra, ela é do Senhor. Esta palavra, ela cura. Esta palavra, ela muda a história. Esta palavra aqui nesta noite está dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu estou te dando mais uma oportunidade para te rever. Como tem sido a tua vida?
É mais uma oportunidade para te não ficar te questionando, para não ficar te perguntando, mas sim, quando tu fores perguntar algo, seja para colocar o teu coração diante ao Senhor. Pergunta a Deus: Deus, eu estou sendo um homem de Deus? Deus, eu estou sendo uma mulher de Deus? Deus, aí você pergunta com Deus. Mas outras perguntas, meus amados irmãos, que não nos releva a fazer, não fizemos. Vamos viver a palavra. Vamos viver o ensino. Jesus ama. Jesus te ama. Quantas vezes você pediu algo a Cristo e Ele te deu? Quantas vezes você clamou ao Senhor e Ele te respondeu? Quantas vezes na vida do familiar foi clamado e Ele te ouviu? Quantos livramentos Ele te deu para o teu familiar? Mas, irmão Emerson, está demorado. Não viva com o demorado. Viva cada dia, viva cada momento como se fosse o último, meus irmãos. Para que quando o Senhor, nós formos diante dEle, ou Ele vir a nós estarmos aprovados, nós estarmos verdadeiramente como os eleitos do Senhor, como aqueles que entrarão na terra prometida. Porque isso Ele nos prometeu. Cada um de nós nos batizou, cada um de nós, o pastor orou: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E quantos, meus amados irmãos, infelizmente têm rabiscado o seu nome no livro da vida? Mas por que isso, irmão Emerson? Porque não querem viver na obediência, porque estão achando que o Senhor está tardio, porque estão achando que a palavra do Senhor é uma mera, algo qualquer. Nós temos o tempo de Noé. Noé, naquele tempo, todo mundo olhava para ele, se casavam, davam festas, mas a palavra foi cumprida. 7 foram salvos. E o Senhor prometeu naquela vez o dilúvio. E nós não estamos atentos que o Senhor Ele promete fogo para essa volta. E nós não estamos atentos na palavra de Deus. E a palavra, quando Ele dá, ela não volta vazia. Para nós, meus amados irmãos, não se estendermos, é um aviso que o Senhor dá para ti e dá para mim. Se realmente nós estamos vivendo na verdade ou a nossa vida está sendo uma heresia. Se verdadeiramente nós estamos sendo obedientes ao Senhor ou estamos sendo desobedientes. Se verdadeiramente eu e você estamos esperando a vinda do Senhor ou se eu e você estamos levando a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se eu e você estamos sendo seduzidos pelas paixões do mundo, se nós estamos sendo seduzidos pelos vícios do mundo, se nós estamos sendo seduzidos pela corrupção do mundo. É isso que o Senhor nos alerta hoje. Numa outra oportunidade nós vamos falar em algo mais profundo ainda. Mas hoje o Senhor nos traz este alerta. Quem está compreendendo? Lembra-se, meus amados irmãos, que o dia do Senhor virá. E Ele virá como um ladrão à noite. Você menos espera. Ele vem. Porque se eu e você soubéssemos o dia, a hora do Senhor, muitos correriam para dentro de uma igreja se batizar, muitos chegariam, pediriam perdão, mas não. O Senhor, Ele é tão sábio que Ele quer saber como eu e você se comportamos diariamente. Como eu e você nos comportamos como homens e mulheres que ouvem e praticam a sua palavra. Não esqueça, tempo de Noé foi água. E não esqueça que neste tempo que ele virá,
será fogo. E que nós todos viemos viver esta palavra diariamente. Que nós todos viemos fazer a diferença diariamente. E não esqueça, Jesus hoje, Ele nos dá este recado. O Espírito Santo de Deus, Ele nos alerta mais uma vez. Pela terceira vez, eu vou te fazer esta pergunta. Você tem sido verdade ou heresia? Aqui eu quero deixar meus agradecimentos. Aqui eu quero deixar a graça do Senhor. Aqui eu quero agradecer por cada um que aqui está. E agradecendo ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para Ele me trazer este alerta para mim e este alerta para você. E eu peço para você uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade.